Fala holders, sejam muito bem-vindos ao último vídeo de 2022 e vamos aproveitar que a temporada de balanço agora no final do ano dá sempre uma acalmada, né? E eu vou começar aqui um novo quadro no canal onde eu vou fazer um quadro de perguntas e respostas. Vocês fazem as perguntas lá na caixinha do Instagram e eu respondo aqui por meio de vídeo, que eu acho que também agrega cada vez mais na resposta que eu vou dar para vocês, que é por aqui eu consigo explicar melhor, beleza? Então vamos lá. A primeira pergunta que se foi feita é: no momento atual, qual setor barra empresa se destacará em 2023, sabendo que é impossível prever o futuro financeiro mundial? Bom, na sua própria pergunta você já respondeu ela, né? Então, você sabendo que você não consegue prever o futuro, é uma perca de tempo ficar fazendo, né, esse questionamento aí na sua cabeça, ficar tentando, né, adivinhar o que vai acontecer em 2023, né? Se a gente voltasse lá em 2019 e você fizesse essa mesma pergunta, quem no mundo, qualquer analista, o melhor analista do mundo, falaria que ia ter uma pandemia, né, em 2020 e que mesmo assim em 2020 seria um dos melhores anos, né, dos últimos anos no mercado de ações? Você acreditaria? Não, então é uma perca de tempo você ficar se questionando sobre isso, tá? E não é só eu que estou falando isso. Você pode perguntar para mim, você pode perguntar para o analista lá que está em Wall Street ou para o Warren Buffett que está lendo o jornal lá em Omaha, lá no interior dos Estados Unidos, tá? Então, não é só uma resposta minha, é uma resposta que qualquer um vai te dar, ou se essa pessoa falar, não, acho que isso aqui vai acontecer, isso aqui vai acontecer, provavelmente em 90% ela vai errar, porque o futuro é totalmente imprevisível. Mas como é que a gente consegue, né, mesmo com toda essa incerteza do futuro, ser vencedor no longo prazo? Aí é outro ponto que eu quero entrar na sua pergunta, né? Esse negócio de ficar tentando achar qual que vai ser o melhor investimento para o ano tal, para o ano de 2023. Aí no finalzinho de 2023 você faz qual que vai ser o melhor investimento para o ano de 2024. Como se as melhores empresas, né, durassem apenas um ano e também as piores empresas se transformassem nas piores empresas em apenas um ano. Então você tira esse negócio de ficar datando, né? Quando é que vai ser a próxima, o ano, e você tira isso e fala assim: qual é o melhor investimento para o longo prazo? E esquece esse negócio de ficar colocando uma data, tá? Nas suas perguntas e nos seus questionamentos. Mas para também não te deixar sem uma resposta, o que é? No longo prazo, no histórico que a gente está olhando para trás, o que deu certo? E essa também é uma pergunta que você vai fazer para mim, para o Warren Buffett, qualquer um, investidor sério. Ele vai falar: investir em boas empresas é vencedor no longo prazo e ponto final. Isso aqui não tem negociação. Tá? E como é que você descobre quais são as boas empresas? Você vai investir nas empresas que são boas hoje, no finalzinho de 2022. Você vai sentar na sua cadeira e você vai analisar e tentar achar as melhores empresas que são hoje. Por que hoje? Porque o histórico para mim não interessa, eu não vou investir na empresa de 5 anos atrás, o que eu quero é investir numa boa empresa hoje, porque essa é a melhor chance de assertividade para que você tenha um sucesso no longo prazo. Investir em um bom negócio hoje pode ser que ele perdure ao longo dos anos. Porém, na sua análise, você vai ter que também entender o porquê que essa empresa é boa hoje. Por quê? Se a gente está falando que é para o longo prazo, ela pode piorar ou ela pode melhorar. E se você não souber o porquê ela é boa hoje, você nunca vai entender o porquê ela piorou ao longo dos anos. Vamos aqui dar um exemplo, né? O primeiro vídeo aqui que eu fiz do canal, né? O primeiro vídeo aqui, ó. Primeiro vídeo foi a análise completa da Coca-Cola. Aqui a gente entende o negócio e aqui a gente analisa o balanço e os números. Não, esses dois vídeos aqui são os primeiros do canal. E um exemplo, como é que você entende que a Coca-Cola é boa? A Coca-Cola é boa hoje? Sim, excelente. Ela já foi boa no passado? Também excelente, mas para mim não interessa. O que ela interessa é que ela continua sendo uma empresa boa hoje. Por que ela é uma boa empresa hoje? Aí você vai ter que se questionar, e durante a sua análise, se você ver esse vídeo, a gente vê os pontos fortes e os pontos fracos de uma empresa, né? Então, dando um resuminho aqui, a Coca-Cola é boa hoje por quê?
Porque ela tem uma distribuição muito forte? Sim. Porque ela consegue repassar preço? Se você olhar o vídeo, ela tem uma margem bruta bem alta para uma empresa que vende água com gás no mundo inteiro. Ela continua crescendo por meio de aquisição. Então é uma empresa centenária que ainda assim continua desenvolvendo novos produtos e também crescendo por aquisição, comprando empresa de café, comprando empresa de energético, né? Então é uma empresa muito antiga que continua crescendo e crescendo e crescendo. Resumindo isso, você sabe o porquê ela é boa hoje. Se daqui a 5 anos ela começar a demonstrar que a distribuição dela está ficando fraca, né? Se ela parou de a fazer aquisição, se ela não lança mais nenhum produto, se a margem bruta dela começa a cair, já são indícios que a Coca-Cola já não é mais aquela empresa que você investiu há, sei lá, 3 anos atrás. E aí você começa a repensar de novo, né? Se realmente no futuro, né, você vai falar, no futuro, essa Coca-Cola é boa hoje? Não é mais? Então você começa a repensar. E essa é a única forma de você ter uma assertividade no longo prazo. É a única, não tem outra coisa, não tem bola de cristal, não tem ficar vendo vídeo de YouTube. Não tem nada disso. E esse negócio de você ter aquele imediatismo, né? Qual que vai ser o melhor investimento para o ano de 2023? Isso daqui é mais uma doença, né, do YouTube, que se você abrir aqui o canal do YouTube, né, e você for lá na página inicial, você vai ver todo mundo fazendo vídeo com a mão na cabeça, com a mão no queixinho, falando, e agora, o que vai ser em 2023? Aí quando chegar no final de 2023, vai ter aquela mesma thumbnail, né? Os melhores investimentos para 2024, quais são as maiores empresas de dividendos de 2024? E esse fica num ciclo, né, aquela corrida dos ratos, né? Que todo esse tipo de conteúdo, né, é totalmente inútil, né? Então, aquelas pessoas que fazem vídeo falando que são investidores de longo prazo, fazerem um vídeo, qual que vai ser o melhor investimento para o ano tal, é muito contraditório. E isso daqui você nunca vai entrar no meu canal, você nunca vai achar, né, um vídeo falando qual que vai ser o melhor investimento, né? Aqui é um canal para a gente analisar empresas e aqui, durante esse histórico aqui, desde abril, né, tem mais de 50 vídeos, tanto de empresas boas quanto de empresas ruins. Aqui, ó, empresa boa, empresa ruim, tá? Então, e todas elas a gente discute o porquê que ela é boa, o porquê que ela é ruim, beleza? Então, a resposta para essa pergunta é: eu não sei o que vai acontecer em 2023, mas eu sei o quanto eu consigo, né, fazer assim, o quanto eu consigo dispersar esse potencial risco que a gente não sabe, porém é investindo em boas empresas e ponto final, beleza? Segunda pergunta aqui. Existe uma lógica nos lançamentos do balanço patrimonial? Existe, vamos fazer aqui na prática, tá? Vamos aqui abrir vamos pegar o quê? Fala uma empresa boa aí. Vamos pegar a Coca-Cola mesmo, Coca-Cola e R, né? Para já a gente fazer um link entre as duas perguntas, né? Então vamos ver, eu não quero comprar nada, tá? Aceita aí todos os cookies. Vamos aqui pegar os financial infos, vamos ver aqui, financial results. Pode ser os SEC Fillings, Earnings Release. Vamos pegar aqui ó, o último trimestre da Coca-Cola, né? O Q3 de 2022, pode ser o 10Q aqui, vamos baixar o PDF. E a gente vai no balanço patrimonial, que é o que você fez a pergunta aqui, né? Vamos aqui no índice, vamos ver aqui, Financial Statements, Balance Sheets. Então, o Balance Sheets é o balanço patrimonial que você colocou na sua pergunta. E sim, vocês vão ver que toda vez que vocês abrirem, né, um 10Q ou até mesmo no release de resultados, né, que é uma coisa mais informal, ele é estruturado dessa forma aqui. E por que ele é estruturado dessa forma? Geralmente nas empresas americanas ele é estruturado dessa forma. Tem empresa japonesa que coloca as obrigações em cima dos ativos. Mas em 90% dos casos, tanto empresas americanas, japonesas e brasileiras, em qualquer uma do mundo, você vai ver sempre uma lógica, né, de reportar os lançamentos dessa forma aqui. Os ativos, que são o quê? Os ativos de uma empresa em primeiro lugar, e tem uma ordem, por que sempre o cash, né, o dinheiro da empresa está sempre em primeiro lugar? Porque para vocês terem uma padronização, para vocês também, né, terem uma análise um pouco mais dinâmica, existe uma regra de que todos os lançamentos que estão
Primeiro, na parte aqui de ativos, quer dizer liquidez. O quê? Então, quanto mais em cima ele tiver aqui nas linhas, quer dizer que ele é um ativo que é mais líquido. O que é mais líquido? Que a empresa pode liquidar na hora, ou seja, ela pode receber, monetizar na hora. Então, não existe mais liquidez no mundo que dinheiro. E realmente, isso aqui é dinheiro vivo, cash. Tá? Então, a Coca-Cola, os ativos da Coca-Cola no Q3 de 2022, em 30 de setembro de 2022, qual que era o ativo mais líquido da Coca-Cola nessa data aqui? Dinheiro. Isso aqui é literalmente dinheiro. Então ela tem 10,1 bilhões de dólares disponível para saque. Ou seja, o CFO da Coca-Cola vai lá numa ATM, no caixa eletrônico, enfia o cartão na máquina e ele tem assim disponível. Claro que ele não vai sacar 10 bilhões, mas sim vai aparecer lá, saldo disponível para saque. 10 bilhões de dólares em dinheiro vivo na hora. Isso aqui não precisa conversar com um gerente de banco, não precisa resgatar nada, é a poupança, é a conta corrente da empresa mesmo, e isso aqui é a maior liquidez que uma empresa pode ter, que é o quê? Dinheiro vivo. E aí, quando as linhas vão... E aí, né, seguindo aqui a ordem, né, de liquidez, qual que é a segunda maior liquidez de uma empresa? Geralmente vai ser short term investments, que basicamente, né, o que? São investimentos de curto prazo. Porém, ele não está em primeiro lugar, por quê? Para a Coca-Cola ter acesso a esse 1,1 bilhão de dólares, ela teria que fazer um resgate, ou seja, sabe aquele resgate que você tem na renda fixa, num CDB? Não é resgate dia útil mais 3, ou seja, a mesma coisa aqui para a Coca-Cola. Se ela quiser resgatar alguma coisinha desses 1 bilhão, ela vai ter que ir lá, vai ter que abrir o site da corretora da Coca-Cola, que ela tem conta lá, e vai falar, eu quero resgatar 3 milhões de dólares desses 1,1. Ah, então beleza, esses 3 milhões de dólares vão estar disponíveis na sua conta em 5 dias úteis, ou seja, a liquidez é menor, ela tem acesso, mas assim é menor. E também a parte aqui de ativos correntes, né? Então a parte aqui de ativos correntes tem em toda a empresa, são todos os ativos que ela pode monetizar, né? Que ela pode, né, resgatar no prazo de 12 meses. Então, tudo que está aqui dentro, ela consegue pegar na mão no máximo em 12 meses, e dentro desses 12 meses segue a regra da maior liquidez para a menor liquidez. Então, dinheiro, investimentos de curto prazo, que são resgatáveis no máximo de 12 meses, tá? Aqui, ó, marketable securities, aqui são o quê? São investimentos em renda assim variável, aqui são outros investimentos, né? Aqui pode ter investimento em ações, investimento em moedas, tá? Então ela tem que fazer um trade aí para receber, então tem uma menor liquidez porque ela pode estar em investimentos um pouco mais longos, dentro de 12 meses, né? Contas a receber, né? Então ela tem 3,9 bilhões de dólares para receber no prazo de 12 meses, né? Vindo de quê? De fornecedor, lá de distribuidor, ela tem 4 bilhões que já estão assim garantidos, porém ela tem que receber ainda, ó, os estoques. Os estoques, eles sempre estão quase embaixo, né, dos ativos correntes, por quê? O estoque você consegue, assim, liberar em 12 meses? Consegue, mas é mais devagar, né? Você vai, conforme você vai vendendo, você vai eliminando esse estoque, por esse motivo que ele está quase na última linha dos ativos correntes, beleza? E os outros ativos aqui tudo que está fora dos current assets estão a parte aqui do non-current assets, que é o quê? São os ativos de longo prazo para você resgatar. São o quê? Aqueles ativos que a empresa consegue ter acesso acima de 12 meses. Então aqui são a parte aqui de Equity Method Investments, que é o quê? Ela tem 17,7 bilhões de dólares investidos em equity, que é o quê? Em participação em empresas. Aqui está a participação, por exemplo, da Monster. A Coca-Cola tem uma participação bem relevante na Monster e está dentro desses 17 bilhões. Ela consegue resgatar? Consegue, mas como é uma operação muito maior, ela tem participação numa empresa, ela não consegue tirar toda a participação da Monster de um dia para o outro. Ela tem que ter, né, alguns dias, alguns meses para ir, né, resgatando tudo isso daí. Ó, outros investimentos mais longos, tá? Então, tudo isso daqui, ó, equipamento, terras, né? Ela consegue vender esses 9 bilhões. No dia 30 de setembro, ela tinha 9 bilhões em ativos tangíveis. Equipamento, terra, fábrica, tá? Isso ela consegue vender? Consegue, mas você não consegue vender uma fábrica amanhã e já enfiar o dinheiro na conta em 30 minutos. Então, sim, existe uma lógica, tá? Então, sempre é do mais líquido para o menos
líquido que a empresa consegue na parte aqui dos ativos. Na parte das obrigações, ela também tem uma lógica, porém é o quê? Ao invés de liquidez aqui nos ativos, é a parte do quê? De vencimentos. Então, o item que estiver em primeiro lugar é o que vai vencer primeiro para a Coca-Cola pagar, ou seja, é o boleto da conta de luz do mês que vem. Então, segue a mesma linha de raciocínio. Os current liabilities são as obrigações de uma empresa que ela tem que pagar, ela vai ter que pagar no prazo máximo de 12 meses, e os non-current, né, são as obrigações, dívidas com todo mundo aí que a empresa tem, porém esses vencimentos são a partir de 12 meses para frente, tá? Então sempre vai estar aqui contas a pagar, que é o quê? E despesas represadas. É conta a pagar, tem 16 bilhões para a Coca-Cola pagar no prazo de 12 meses, ou seja, em 30 de setembro, então até dia 30 de setembro de 2023, ela tem que pagar 16 bilhões. Aí pode ser aluguel, pode ser matéria-prima, fornecedor, pode ser o quê? Pode ser aluguel, conta de água, conta de gás, tem a gasolina do caminhão, tem o investimento que ela tem que fazer em matéria-prima de novo, né? Então tudo isso daqui, tá? Loans, então aqui já começa a parte mais de dívida, né? Então que ela tem uma dívida de curto prazo, porque está nas obrigações correntes, ela tem 3,3 bilhões de dólares que vai vencer em dívida nos próximos 12 meses, tá? Outra aqui, né, uma parte aqui da dívida de longo prazo. Então, uma dívida de longo prazo, ela tem os vencimentos ao longo do tempo. Então, uma parte de toda a dívida que ela tem aqui, que é o long term debt, vai vencer no prazo de 12 meses, que é referente a 700 milhões de dólares, né, referentes a essa dívida total aqui de 35 bilhões. Então, as obrigações correntes seguem a mesma linha de raciocínio, porém de vencimento. Então, o que vai vencer antes para o que vai vencer depois. E as obrigações não correntes, né, é tudo aquilo que vai vencer para a empresa, porém a partir de 12 meses. Então, dívidas de longo prazo, outras obrigações, outros tipos de impostos aqui, ó, são impostos, obrigações com imposto, ela tem 3 bilhões para pagar imposto, mas vai ser lá para frente, vai ser em 2024, 2025, porém ela já reconheceu, ela sabe que ela tem 3 bilhões para pagar. E é basicamente isso. Essa é a ordem, né? Então sim, tem sempre uma lógica. Ativos, obrigações, dentro dos ativos, o que é mais líquido para o menos líquido, e nas obrigações, o que vence antes para o que vence mais para frente. Beleza? Então, sim, existe sempre uma ordem para tudo quando a gente fala em relatório, né, demonstração financeira. Beleza? Vamos ver aqui a última pergunta aqui, no caso aqui, né? Você não considera o PL para investir em alguma empresa? CRM, por exemplo, tem um PL altíssimo. A CRM é uma empresa que invisto, que é a Salesforce, tá? Então vamos lá aqui, vamos ver o que ele falou aqui, né? Ele perguntou se eu não considero o PL de uma empresa para investir, e realmente vamos ver o quanto que é o PL da Salesforce hoje, né? Então, para quem ainda não sabe, né, o PL é o preço, né, o preço da ação dividido pelo lucro que a empresa tem, tá? Então vamos aumentar aqui para vocês. Hoje, no dia que eu gravo esse vídeo, a Salesforce é avaliada em 130 bilhões de dólares, beleza? Se a gente for pegar o lucro, né, que é referente aos últimos 12 meses, que é a base de cálculo para o indicador PL, nos últimos 12 meses, a Salesforce lucrou 278 milhões de dólares, né? E realmente, se a gente for ver a conta, né, fazer uma conta de padeiro aqui, 130 dividido por uns 200 e pouco, vai dar mais de 60, né, de PL, ou seja, 60, o PL da Salesforce é de 60 e realmente é um valor alto, é bem alto, tá? Porém, o PL hoje em dia é um dos piores indicadores para você fazer tentar, né, ver se é uma empresa que está descontada ou não, tá? Há muito tempo atrás, se você fosse falar isso, né, lá na época do Graham, lá que fez, né, aqueles livros lá, era até válido. Mas se você falasse hoje, né, que existe uma empresa com PL de 60 para o Graham lá de muitos anos atrás, ele ia cair da cadeira. Ele falou que ele ia falar que é um negócio, é um absurdo.
Tá? Porém, naquela época, o Graham não tinha empresas como Salesforce, não tinha empresas como Microsoft, não tinha empresas como Apple. Por quê? No caso aqui da Salesforce, o PL é muito ruim, ele é praticamente inútil, porque a Salesforce ela é uma empresa que ela tem um lucro mais baixo, mas a geração de caixa dela é muito maior que o lucro líquido. Então, enquanto ela lucrou 280 milhões nos últimos 12 meses, ela gerou de caixa, entrou dinheiro no caixa da Salesforce, mais de 6,3 bilhões de dólares. E o porquê que tem essa distorção toda? A Salesforce, vamos fazer aqui, se eu consigo achar o histórico que eu quero achar. Salesforce, Historic... Deixa eu ver, Historic Acquisition. Vamos ver aqui. Aqui. É no próprio site da Salesforce, vamos ver aqui, né? Então, ó, a Salesforce, nos últimos anos, ela é uma empresa que cresceu muito por meio de aquisição, tá? Ou seja, ela comprou a empresa. Então, ó, as 10 maiores compras são aquisições grandes, tá? Então, a gente está vendo que era uma empresa que a Salesforce vale 130 bilhões, né? Ela faz aquisição, ó, de 27 bilhões, de 15 bilhões, de 6 bilhões, 3, 2,5, 1,3, 1... São aquisições bilionárias, né? Se a gente somar tudo isso daqui, a gente vai ver que ao longo dos anos, tá? O equity da Salesforce, né? Se a gente for pegar aqui nos últimos 5 anos, pode ser, ó, o equity da Salesforce saiu de 4 bilhões para 60 bilhões, tá? E como é que ela cresceu tanto, o patrimônio líquido da Salesforce cresceu tanto, né? Multiplicou por quê? Multiplicou por 20, vamos fazer uma conta aí arredondada. Por quê? Por meio de aquisição. Quando você compra empresas assim por valores até tão altos, tá? São aquisições bem relevantes por tamanho da Salesforce que vale 100 bilhões, o seu equity dispara, ele vai lá para cima, porque está enfiando aí 30 bilhões no seu patrimônio líquido. E o que vai acontecer quando você começa a comprar muita empresa e empresa relevante? Você começa a depreciar e amortizar muito. Lembra? Toda empresa que tem um histórico de aquisição muito grande e aquisições grandes vai sofrer um efeito contábil que é o quê? De depreciação e amortização, e é o que a gente vê aqui. No mesmo período de 2015, ó, em 2015, a Salesforce depreciava por ano aí 400 milhões de dólares. Por quê? É uma empresa que, basicamente, ela só tinha na verdade, ela só amortizava, porque depreciar, você deprecia a coisa física. Então, celular, microfone, computador, tela, você deprecia. Porém, a Salesforce é uma empresa de software, uma empresa de serviço, então ela não tem maquinário, ela não tem fábrica. Então o que ela amortiza? Ela amortiza a patente, ela amortiza direito de uso, ela amortiza a marca, tá? Porém, quando ela começa a comprar muita empresa, essas empresas novas vão somando no patrimônio dela, nos ativos, certo? Você vai aumentando os seus ativos e a depreciação e amortização é baseada nos seus ativos. Então, como a Salesforce de 2015 sai de uma depreciação e amortização de 400 milhões, hoje ela está depreciando quase 4 bilhões. Né, multiplicou aí, vai por 10, por 9 aí, vai nos últimos 7 anos. E isso dá um efeito direto aqui na geração de caixa, tá? Porque a depreciação e a amortização, ela entra antes do lucro líquido. Beleza? Então, um bom proxy, né, um bom parâmetro de performance de empresa de uma Salesforce é ou você olhar o EBITDA, né, que é o lucros antes da depreciação e amortização, porém eu gosto de olhar a geração de caixa. Então, se a gente for ver pela geração de caixa, ela é uma empresa que não é cara não, tá? Então, se a gente for pegar aqui, ela vale 130 bilhões, né? Então, o valor do mercado por a geração de caixa vai dar o quê? Uns 20, 22? Então, uma empresa preço geração de caixa 22. Sabe que quem tem preço sobre geração de caixa muito parecido? Apple. Uma melhor, vamos falar assim, eu também sou sócio da Apple, né? Hoje ela vale 2,2 trilhões, tá? Se a gente for pegar aqui a geração de caixa dela, ela gerou nos últimos 12 meses aqui 120 bilhões de dólares. Então, se a gente for pegar aqui uma geração, ela não dá nem 20, vai dar o quê? Dá uns 18 vezes? Então, a Salesforce é uma geração de preço, geração de caixa de 22, 21.
A Apple é 19, 18, tá? Então, em relação à proporção, porque a geração de caixa também é muito importante aqui para a Apple, porque ela deprecia, amortiza muito. Ela não deprecia tanto, ela amortiza muito as patentes, né? E tudo aquilo, as marcas da Apple, tá? Então, ao longo do tempo, quando uma empresa vai ficando muito grande e ela cresce por meio de aquisição, e a Apple também não é muito, né, focada em aquisição, mas ela faz algumas aquisições pontuais, né? Então, a gente pode ver que a depreciação e amortização chega num ponto que ela começa a ser muito relevante. E aqui, só que empresas muito grandes como Apple e Microsoft não tem tanta distorção do lucro líquido para a geração de caixa, porque elas já são tão gigantes, né, que a receita dela é tão gigante que qualquer depreciação e amortização chega num ponto que não influencia tanto no resultado. Enquanto que no caso aqui da Salesforce, ela tem uma receita aqui por ano, né, de 30 bilhões, de 26 bilhões, tá? Então a depreciação, né, a relação depreciação-receita é quase 10% da receita dela, né? No caso aqui da Apple, ela tem uma receita aqui de 130 bilhões, né? Porém ela tem uma depreciação de 11, tá? Então não faz nem cócegas, é por esse motivo que desculpa, que ela tem uma receita de 400 bilhões, né? E uma depreciação de 11, tá? Então é um valor que basicamente não faz nem cosca no resultado, é por esse motivo que o lucro líquido não é tão distante da geração de caixa da empresa, beleza? Então, é por esse motivo, ó, se a gente for pegar também empresas relevantes, acho que até a Microsoft é melhor para fazer essa comparação com a Salesforce, porque são empresas de serviços, né? A Apple é meio ruim fazer essa comparação, né? Porque ela vende produto. Porém, então vamos pegar uma empresa que faz basicamente, né? Tem o mesmo público, que é público corporativo que vende serviço, que vende software. Então, no caso aqui, a receita da Microsoft é de 200 bilhões de dólares por ano, ela vale 1,8 trilhões de dólares, porém a geração de caixa dela é de 90, então ela tem a mesma relação quase Salesforce, que é de 20. 1,8 você divide por 87, vai dar uns 20. Né? Então, a Salesforce, Apple e Microsoft tem a mesma relação preço-geração de caixa, que é o indicador que faz mais sentido para esse tipo de empresa que não tem tanto ativo tangível, mas sim tanto ativo intangível, que é efeito de amortização, que é um efeito benéfico. Por quê? No caso aqui da Salesforce, que cresce por meio de aquisição, ela vai ficar amortizando todos os ativos da Slack, da Tableau, da MuleSoft por anos. E ela não vai ter que repor isso, tá? Então, boa parte da amortização da Salesforce é benéfica, tá? Não é uma coisa que ela vai ter que repor. Então, todos esses 3,6 bilhões, né? Ela não vai ter que repor lá na frente, porque basicamente é o quê? É a depreciação e amortização de novas compras. Ela não vai ter que comprar mais Slack daqui a 5 anos, quando o valor da Slack lá no balanço patrimonial da Salesforce chegar a 2 bilhões de dólares, que é o que vai amortizar. A Slack não vai valer 2 bilhões, mas por regra contábil, ao longo dos anos, se ela ficar muito tempo dentro da Salesforce, ela vai chegar a zero, o valor de mercado, assim, valor justo dela, mas ela consegue vender ainda por 50 bilhões, tá? Mas na contabilidade, você não existe a regra que ao longo dos anos um ativo ele aprecia. Ao longo dos anos, pela contabilidade, um ativo ele sempre vai depreciar e amortizar. Não interessa se é a maior marca do mundo, se é a melhor máquina do mundo. Na regra contábil, você sempre vai perder valor, né? Vai depreciar valor ao longo dos anos, mas não é verdade. Isso daqui é por esse motivo que é uma depreciação e amortização benéfica. Ela nunca vai ter que repor esses 30 bilhões, esses 15 bilhões, porque basicamente todo esse ativo que está sendo depreciado aqui é por meio de aquisição. Aí sim, no caso de, por exemplo, uma empresa que é muito forte industrial, sei lá, vamos ver aqui, uma TSM. Boa empresa, né? Só para fazer uma comparação, assim. Aqui no caso é diferente, tá? A depreciação e amortização dela é mais relevante, porque a TSM é uma empresa que tem fábrica, ela constrói fábrica, ela compra máquina. Então, essa depreciação e amortização, boa parte desses 15 bilhões, desses 14 bilhões, vão ter que ser repostos por meio de CAPEX ao longo dos anos. É por esse motivo que a TSM ela deprecia muito, mas ela também tem um CAPEX gigantesco. Por quê? Ela tem que continuar crescendo ainda,
e ela tem que ficar renovando máquina, ou seja, aquela máquina que não serve mais, ela tem que vender e comprar uma nova. Então, a parte que depreciou aqui, ela vai ser reposta aqui. Nesse caso aqui, é mais interessante você olhar aqui, né, ver o que está sendo depreciado, porque assim, aqui a gente está falando de coisa física que fica velha ao longo dos anos, que fica obsoleta. No caso de Salesforce, Microsoft, não. Aqui são ativos intangíveis que não vão precisar ser repostos ao longo dos anos por meio de CAPEX, e tanto isso é verdade que o CAPEX da Salesforce é baixíssimo, ó. É basicamente 700 milhões, 700, ó, ele fica sempre igual. Enquanto a depreciação cresce, o CAPEX não cresce tanto, é 700, 400, 500, 600, tá vendo? Fica aí numa base de 700, enquanto a depreciação sai de 600 para quase 4 bilhões, porque a Salesforce não tem que repor o que está sendo amortizado, porque basicamente são os ativos que ela vem adquirindo, e é por esse motivo que basicamente tudo que ela gera de caixa é caixa livre. Então ela gera aí livrinho aí 5,5 bilhões de dólares. E é por esse motivo que o PL é um indicador inútil para empresas como Microsoft, Salesforce, AMD, Nvidia, todas as empresas essas assim dos dias de hoje que não existiam na época lá do Graham. Ele nunca iria entender isso daqui porque não existia essa dinâmica de empresas que existiam anos atrás. Ele conseguiria entender, por exemplo, uma TSM. Se você explicasse o caso de TSM para o Graham, ele ia entender, ah, sim, faz sentido, é verdade. Então ela está comprando muita máquina, que vai ficando obsoleta ao longo dos anos, e ela tem que repor isso no CAPEX, e é por esse motivo que não é tão bom você olhar a geração de caixa como uma proxy, né, de preço sobre lucro, ou se está barata ou se está cara. E no final das contas, né, o que é o sempre acredito é o que? Empresa boa tá sempre barata. Não existe esse negócio de empresa cara e ela ser boa ao mesmo tempo. Se você quer ser sócio de empresa boa, você tem que pagar o preço. Não existe. Você nunca vai encontrar uma empresa com qualidade muito boa, baixo endividamento e que tem um potencial de crescimento que não seja cara por resultado desse tipo de indicador. Então, você prefere ser sócio de uma empresa de qualidade pura ou ficar buscando aí umas pichinchas que tem algumas qualidades duvidosas aí no mercado, tá? Então, e querendo ou não, né, a Salesforce é uma baita empresa, qualidade pura, Apple é qualidade pura, TSM também é uma qualidade pura, é uma empresa que é uma empresa intensiva em capital, mas que gera tanto caixa, mas a TSM gera tanto caixa, e ela tem um multi, ela tem um negócio que é o quê? Ela tem uma vantagem competitiva tão grande que a depreciação e amortização, no caso da TSM, não faz nem cócegas na geração de caixa. Nesse caso também é muito bom, tá? Então, é por esse motivo que eu não levo em conta o PL, né? Muito menos para empresas como Salesforce, que não faz sentido algum. Beleza, pessoal? Então foram essas as perguntas. Tiveram algumas outras mais. Teve algumas perguntas falando para eu contar um pouco sobre o meu histórico aí, uma história de vida, mas que eu acho que não cabe aqui nesse vídeo, né? Vai ficar muito longo, mas sim eu posso fazer um vídeo aí ano que vem contando aí mais a minha trajetória, né? Como é que eu aprendi, né? Isso eu acho que vai ficar muito melhor focado só em um vídeo, beleza? Então, esse é a saideira de 2022, é o último ano de 2022. Eu comecei esse canal esse ano, né? Eu comecei em abril, já tem aí mais de 50 vídeos em 8 meses aí. Tem muito conteúdo para vocês aí darem uma olhada que eu fiz esse ano. Não esperem nada menos que isso para o ano que vem, tá? A gente vai continuar sempre aí trazendo ou resultado de empresas dos Estados Unidos, do Japão, de qualquer lugar do mundo, e também trazendo aqui conceitos e para vocês aprimorarem cada vez mais as suas análises, e eu também vou estar aprendendo cada vez mais e vou estar trazendo tudo isso aqui para vocês, para ser compartilhado, e também ao longo do tempo aí eu vou incluindo novos quadros no canal, que é como esse que eu estreiei aqui hoje, que é um de perguntas e respostas, que eu acho que fica melhor, fica mais claro respondendo esse tipo de pergunta aí para quem tem essa dúvida, beleza? Então ficamos por aqui, nos vemos em 2023, beleza? Um abraço e falou!